E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela sua TV Erechim. Como de hábito, nossa gratidão, o obrigado pelo prestígio. Não só a TV Erechim, que é uma TV nossa, e também, em especial, ao programa Painel, que já, por incrível que pareça, estamos partindo já para o 12º ano, se eu não me engano, 13º ano, né, o que, para quem é do meio de comunicação, sabe que é muito difícil você manter um programa de TV, um programa de rádio, por um tempo tão longo e de uma forma ininterrupta, né? E para nós isso é um motivo de satisfação, de alegria. Revela que a equipe está se dando bem, né, entre outras coisas, e também, sobretudo, revela a aceitação que nós temos de quem possibilita com que esse programa possa chegar aos lares de todos os erechinenses que, enfim, têm acesso à TV, à NET, enfim, ao canal 26, ao canal 526. Então, uma vez mais, muitíssimo obrigado. E nós estamos recebendo hoje aqui, nós vamos falar um pouco de economia, um pouco de agricultura, do sistema, dá para se dizer, não bem bancário, mas cooperativo, né, que estamos nos referindo a Sicredi. Traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, a Sicredi que está junto conosco aqui também durante esse período todo, pelo que nós somos muito agradecidos. E também a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E nós estamos recebendo então os altos dirigentes da Sicredi Uniestados, o presidente Adelar José Parmegiani e também o Elisandro Marmentini, que é o diretor executivo da Sicredi Uniestados. Agradeço a ambos por abrirem um espaço aí. Viajam bastante, tem muitos compromissos, encontros, reuniões, assembleias, enfim. Imagino as coisas para destrinchar lá. Passo a palavra ao Adelar. Eu estou me identificando um pouco aqui, que eu vi escrito aqui, eu digo, será que eu errei? Mas não, tem mais um. Adelar. Adelar, seja muito bem-vindo aqui ao painel. Boa noite. Boa noite, é uma alegria a gente poder estar aqui hoje, né, conversando um pouco, né, uma saudação a todos que estão nos assistindo também, né, em nome dos nossos, hoje mais de 136 mil associados que fazem parte da nossa cooperativa, né, estar aqui representando, falando um pouquinho também do trabalho que é realizado junto com o Elisandro, uma saudação a ele também, né, como você disse, hoje nossa cooperativa aí é uma cooperativa muito grande, né, exige bastante de todos nós, né, presidente, vice-presidente, conselheiros, nossos diretores, nossa equipe, para que a gente mantenha esse sucesso e esse crescimento aí que estamos tendo. Então, obrigado aí pelo convite também. Então, Elisandro também, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Boa noite. Boa noite, Ode. Boa noite, seu Adelar. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação a gente estar, né, mais uma vez aqui nesse programa e parabenizá-los também, né, pelos esses 12 anos
Então, acho que é importante aí para a nossa cidade e região também, né, levar essas informações e também da gente poder trazer, né, um pouquinho aí da Sicredi, né, algumas informações. Sem dúvida. Eu vou deixar vocês à vontade, porque de repente eu não sei qual pergunta exatamente, né, caberia mais a ou a B a responder. Então, fiquem à vontade. Mas eu vou começar com o presidente. Nós estamos no ano de 2022. Estamos exatamente na metade, né? Então dá para se falar ao menos assim, digamos, do primeiro tempo, se fosse uma partida de futebol, né? Como é que foi como é que foram esses primeiros 6 meses de Sicredi, ou para a Sicredi? Olha, nós iniciamos o ano aí, claro, com objetivos bem claros aí de a gente poder crescer bastante de novo, como foi o ano passado. Isso está acontecendo, estamos muito contentes porque no começo lá, até pelo menos no mês de março, aí, metade de março, nós tínhamos uma programação de fazer as nossas assembleias, né, hoje presenciais, não foi possível em virtude de que ainda a legislação não permitia em alguns municípios e a gente tem toda uma programação para ser feita, né, e aí demora, tem todos os editais, enfim, que tem que publicar, uma assembleia são coisas importantes. A nossa cooperativa, na época, tinha 56 agências, então você não consegue fazer 56 assembleias presenciais num curto espaço de tempo. E nós resolvemos, então, fazer elas de forma online, de forma virtual, e algumas que nós nunca tínhamos feito assembleia, que foi 5 assembleias em Santa Catarina e 7 em Minas Gerais, fizemos presenciais, o que nos deu também lá, né, nesse processo de expansão, um momento diferente para os associados que até então não tinham acompanhado. A partir daí, claro que desde o primeiro dia do ano, nós no Brasil hoje não temos mais aquele período assim, é férias e depois o Brasil começa em março ou depois do Carnaval. Nem Carnaval não teve este ano, né? Então o ano ele começou muito bem para a cooperativa, o primeiro semestre também, o Lisandro pode me ajudar também nisso. Nós tivemos aí, estamos tendo aí um ano, vamos dizer, dentro daquilo que nós planejamos, em alguns pontos até acima daquilo que nós temos de objetivo para esse ano. Em associados estamos crescendo muito, eu acho que isso é importante, né? Nós temos um projeto de expansão também que ele está sendo muito bem aceito pelas comunidades lá de Minas Gerais. Santa Catarina também, ainda a gente não terminou o nosso projeto de expansão, mas é um estado que estamos crescendo bastante, o cooperativismo em Santa Catarina está muito presente, mas o Sicredi tem uma maneira, um jeito de trabalhar um pouquinho diferente e isso está chamando muitas pessoas e estamos crescendo bastante, né? Na questão econômica, eu passo para o Elisandro aí para ele falar um pouquinho dos nossos números, como é que estamos também, acho que é importante isso, né? Esse ano ele acaba sendo um ano um pouco atípico também, né? E claro que a gente tem bastante influências em virtude da política monetária, né, que o governo tem adotado, e a alta da taxa de juros ela traz algumas situações, né? A gente tem sim alguns segmentos, né, que nós atuamos também, que os nossos associados passam por algumas dificuldades. Nós temos segmentos que durante a pandemia sofreram muito mais, né? Pegar setor de turismo, setor de eventos, então são setores que vêm numa recuperação, mas têm, né, as suas dificuldades. A alta da taxa Selic, né, ela traz impactos, né, com relação, tanto para nós com relação ao custo, né, do dinheiro que o associado aplica na cooperativa, então tem um custo maior, e da mesma forma, né, o associado que vem buscar recursos aí nos financiamentos, nos empréstimos, ele acaba também tendo um valor mais elevado. Então a gente tem crescido, temos evoluído aí com relação aos negócios, mas claro que essa situação da taxa de juros elevadas, ela traz, né, alguns impactos e por vezes, né, os associados, os empresários, os próprios produtores, eles repensam um pouco mais, né, no momento de fazer um investimento, né, de daqui a pouco fazer as suas despesas, né, em virtude disso. Mas é um ano que sim, a gente está crescendo em termos de associados, como o senhor Adelar falou, em termos de negócios também, nós temos conseguido evoluir.
eu acho que cada vez mais, né, a população se dá conta, né, de que uma cooperativa de crédito hoje ela traz muitos benefícios, né, para as pessoas. Nós aí já estamos há um bom tempo, né, que nós não cobramos tarifa de manutenção de contas, né, as cestas de relacionamento para as pessoas físicas, e isso somado todos os meses no final do ano, isso traz uma economia, né, para os associados. E também, né, nos mais diversos produtos e serviços que nós temos, a gente sempre procura trabalhar, né, com preços mais acessíveis, né, muitas vezes um custo menor para as pessoas, e além disso, né, no final do ano, aí, no fechar do balanço da cooperativa, né, parte das sobras, né, são distribuídas. Esse ano também, né, foi dessa forma, né, uma parte das sobras da cooperativa foram disponibilizadas em cota capital e a outra parte na conta corrente, né. Então são benefícios também, né, que o sistema cooperativo traz para as pessoas e que, né, no mercado financeiro tradicional isso acaba não ocorrendo. Então é um ano sim que tem muitos desafios para nós, mas a gente, né, tem conseguido evoluir, crescer, né, aí com ajuda, com apoio de todos aí nos 3 estados. Nós estamos vindo de 2 anos, 2020 e 2021, anos atípicos aí, onde a pandemia pegou em cheio todos os setores aí, né? Eu imagino que para 2022 deu uma aliviada aí, ao menos, né? Esperamos que alivie total, né? Mas isso deve ter mobilizado a direção da Sicredi lá no início. Escuta, como é que nós vamos fazer 2021? Será que vai vir uma nova onda? Vai continuar do jeito que está? Será que vai aliviar? O quanto vocês viram os cabelos ficarem mais brancos assim? Eu acho porque que foi... estão mexendo aí com recursos aí de 130 mil pessoas. Sim. Hoje na nossa cooperativa se tornou aí já, né, a nível de Brasil, nós deveremos ser a 15ª, 16ª maior cooperativa de crédito aí, em alguns setores, número de associados, nós deveremos ser a 5ª ou a 6ª hoje já, né, porque crescemos bastante. Traz uma preocupação sim para todos nós, mas eu acho que hoje é importante a gente falar, né, nós nunca fechamos nenhuma agência durante a pandemia, mesmo que em alguns momentos algumas agências tiveram todos os seus colaboradores, né, com Covid, a gente sempre... Mas exige sim, pensar. Exigiu muito disso dos nossos diretores, da nossa equipe. Também, muitos a gente pedia para ficar em casa, eles queriam estar na cooperativa, porque eles sabem quanto é importante o relacionamento, quanto é importante a gente estar disponível lá para atender o nosso associado. Então, nos surpreendeu, né? Eu acho que esse relacionamento, essa proximidade com a comunidade, com os associados, criamos várias linhas de crédito também em parceria com prefeituras, né, onde a gente tem hoje uma linha para micro e pequenos empresários individuais também, né, com taxas subsidiadas, né, de juros pelas prefeituras. Isso deu um incremento muito grande em muitos municípios, né. Nós nunca deixamos de pensar e olhar para o associado, dizer assim, bom, até onde a cooperativa pode estar ajudando, estar fazendo de diferente durante esse período. E isso nos surpreendeu muito, porque em 2021 foi o primeiro ano que a gente bateu todos os recordes em crescimento de associados, principalmente em número de associados, e consequentemente durante a pandemia. Então, e consequentemente, claro, isso, nossas carteiras, tanto de crédito quanto de aplicações, mesmo com juro baixo, cresceram muito, né? A cooperativa se tornou aí muito grande. Hoje, se a gente falar em o que a gente cresceu nos últimos 10 anos, nós crescemos mais ou menos 10 vezes, né, de tamanho, né, olhando vamos dizer, em patrimônio, por exemplo, a gente saiu de um valor, cresceu 10, 12 vezes, mesmo com pandemia, com tudo isso que estava acontecendo. 2021 também foi um ano que nós tínhamos um momento diferente na cooperativa, que nós precisávamos crescer em patrimônio. Fizemos uma promoção e até nos surpreendeu, né, Elisandro, quanto o associado reconheceu isso e participou desta campanha, e nós crescemos e batemos aí, vamos dizer assim, as metas, não metas, né, mas aqueles objetivos que a gente tinha traçado em crescimento do patrimônio muito grande, o que nos dá uma capacidade, né, hoje deste ano estar novamente atendendo todos os setores. E tem um setor este ano que os custos vão ser muito elevados, né, claro que
temos o transporte em função do óleo diesel, temos outros setores que nem Elisandro fala, que vão influenciar ainda estão em recuperação, mas o agro, especialmente este ano, ele vai ter uma necessidade de muito recurso. E isso só é possível quando a gente tem um patrimônio que sustente essas operações. Então, com todo esse planejamento, essas pequenas dores de cabeça, esses cabelos brancos que apareceram em função, claro, porque todos tivemos essa preocupação, mas a gente tentou nunca abandonar o nosso associado, sempre tentando orientar da melhor maneira que ele fizesse seus investimentos com cuidado, porque nós também tínhamos essa visão, né, hoje, que um juro de 2% no Brasil não se mantinha por muito tempo. Não tínhamos, claro, essa visão também. Acho que poucas pessoas imaginavam que ele chegasse a 14%, como está hoje. Todo mundo imaginava chegar em torno de um dígito e não passar de um dígito, mas, infelizmente, o consumo no Brasil cresceu tanto que é uma das formas que o governo tem aí de conter a inflação. Então, nós, sim, tivemos momentos difíceis, mas em nenhum momento a gente tentou sempre aí estar perto do nosso associado, atendendo suas necessidades. E, claro, né, hoje isso acontece em todas as instituições financeiras, tem um aumento de uma provisão um pouquinho maior em função disso, em função de que eu acho que ninguém estava muito preparado para um juro tão alto, mas nós hoje podemos nos contar muito felizes porque a nossa inadimplência é muito baixa e a gente está aí dentro daquilo que nós planejamos, né? Então, acho que a diretoria também, né, teve uma grande preocupação de estar fazendo linhas de créditos, projetos diferentes, né, em todos os sentidos, em todos os setores aí da cooperativa. Que se reinventar um pouco. Sim, e eu acho que uma coisa importante também, né, porque acho que estava muito latente, né, a questão da saúde das pessoas, né. Então nós, vamos dizer assim, desde o início, assim, colocamos também os nossos olhos, nossa atenção para os nossos colaboradores, né. Hoje a cooperativa aí tem mais de 700 colaboradores, então o cumprimento dos protocolos, né, e por vezes sim, nós tivemos que diminuir a quantidade de colaboradores nas agências, na sede. Tivemos momentos que tivemos, né, colegas que sim tiveram, né, passaram aí pelo Covid. O cuidado também com os associados, né, porque muitos associados muito acostumados a irem nas agências e em alguns momentos, né, era restrito a permanência. Então a gente sempre procurou aí, com a ajuda de todos, continuar prestando melhor atendimento para o associado, cuidar da saúde dos associados, dos colaboradores, alguns colaboradores com problemas familiares também, né, as escolas fechadas e aí onde deixa os filhos, onde faz. Então acho que sim, nós tivemos momentos assim muito delicados, diferentes, mas que com ajuda, com apoio, né, eu acho que sempre com a compreensão de continuar fazendo o melhor, a gente passou esses anos, assim, esses 2 anos, dizer assim, não foi tranquilo, mas também não tivemos, assim, problemas maiores com relação a isso, né, eu acho que isso tudo nos fortaleceu muito. A gente aprendeu também, né, novos formatos de fazer reuniões, de fazer encontros, né, colaboradores trabalhando de forma remota também, né, em home office. Então acho que foram também, a gente teve muitos aprendizados, né, com relação a esse processo aí que passamos. Então acho que nos fortalecemos, aprendemos e passamos, né, graças a Deus aí não tivemos assim nenhum problema maior, né, com relação a perdas, né, teve sim algumas perdas de familiares, mas graças a Deus assim colaboradores, né, a gente passamos assim bem tranquilos. Mas pensando bem assim, não deixa de ser curioso, alguém deve estar se perguntando, o Elisandro acabou de citar uma série de dificuldades que praticamente todos os setores passaram, enfrentaram, as famílias, enfim, tudo, né? Tudo ficou sim, meio retraído. E assim mesmo a Sicredi consegue avançar, consegue crescer. Quer dizer, que mágica é essa? O que é Deus que é bom com o Sicredi? O que é que está acontecendo? Como é que foi isso? A gente tem algumas coisas, né, hoje. Ou digamos, são segredos que não dá para serem... Eu acho que tem uma coisa que a gente tem muito presente hoje dentro da cooperativa quando a gente fala, né? A gente tem uma essência cooperativista que a gente não abre mão,
que é aquela de você estar próxima da comunidade, de investir os recursos na comunidade, de trabalhar a área econômica, social, ambiental da mesma forma, ou seja, se relacionando com as pessoas, respeitando o associado. Acho que eu sempre falo, né, isso numa frase, né, que um sorriso e um bom dia não machuca ninguém, né? Hoje, então, quando as pessoas entram dentro do Sicredi, mesmo que eu não consiga atender ele naquele momento, mas que eu me dirija a ele, peça, converse, deixa, né, a pessoa mais à vontade, as pessoas se sentem em casa, porque é a casa deles, as nossas agências são a casa dele. Nós não abrimos mão, mesmo com toda a tecnologia que hoje está à disposição, e a gente vê as pessoas felizes, muitas vezes, quando aprendem a mexer com tecnologia, usar os aplicativos, enfim, conseguir olhar, a gente brinca muitas vezes, né? Eu lá no meio da lavoura, né, eu também sou agricultor, tu consegue olhar o teu saldo, tu consegue fazer aplicação, tu consegue fazer um crédito se tu precisar emergencial, você consegue baixar uma aplicação se você precisa, você consegue conversar com o teu gerente, com as pessoas através do WhatsApp, através do telefone. Mas quem é que faz isso? Porque, digamos, eu vou endurecer um pouquinho, digamos. Eu sou gerente também de uma cooperativa, ou eu sou gerente de uma agência bancária. Eu também recebo bem o meu cliente, dou um sorriso, falo com ele, não sei o quê, né? Será que não tem a ver com o jeito de ser da Sim. pessoa? Isso a gente também... Essa identificação com Você sabe hoje que o público do Sicredi, que me parece um pouco, com todo respeito, um pouco diferenciado, não quer dizer que é melhor ou pior, absolutamente. Como instituição financeira, produtos e serviços são commodities, né? Eles são iguais, sim, né? O que difere realmente é isso que você diz. É o que você tem e a maneira como você recebe as pessoas, a maneira como você trata as pessoas, porque a gente tem experiências e a gente vê muito isso hoje, os comentários, né, das pessoas. Eu vou em tal instituição, muitas vezes a pessoa nem olha, parece que não quer me atender, né? E isso a gente... Claro que talvez a gente também não seja perfeito em todos, são 700 pessoas hoje que estão trabalhando, né? O que a gente fala é que a gente quer que todos sejam dessa maneira. Há um treinamento para isso? Tem, a gente tem muito isso. Antigamente nós olhávamos muito assim, o Lisandro está junto conosco aí desde o começo também, a gente olhava determinados cursos, né? Hoje assim, eu só contratava colaboradores que tivessem administração, ciências contábeis, direito, enfim. Hoje não, hoje a gente procura pessoas que saibam se relacionar antes de tudo, porque o conhecimento a gente consegue passar para as pessoas. E relacionamento não é aquele relacionamento do negócio, é aquela questão de saber conversar, de saber ser um, vamos dizer assim, alguém que também oriente a pessoa, seja um consultor, né, Elisandro? A gente fala muito isso do nosso associado. E isso muitas vezes falta, as pessoas querem ter o contato. Eu acho que tem uma história, né, hoje que eu acho que é bem simples, bem curtinha, que eu posso falar. Nós tínhamos um associado de uma certa idade que ele vinha até o Sicredi para pagar a sua conta de luz, telefone e água, né? E isso faz com que não precisa mais isso. Hoje a gente tem débito em conta. Mas ele dizia sempre assim: não, se vocês não me deixarem eu vir fazer isso aqui, eu não venho mais no Sicredi, porque para mim é o motivo de sair de casa, aqui eu me sinto bem, aqui tem um cafezinho, tem um ar-condicionado, se eu tiver que esperar na fila um pouco, não tem problema nenhum. Isso para mim é um prazer, é uma alegria estar aqui, olhando vocês, conversando com vocês. E isso a gente não tem muito mais no sistema financeiro. E essa diferença as cooperativas ainda conseguem, não só o Sicredi, mas também outras cooperativas ainda conseguem fazer esse trabalho. Claro, o Elisandro pode até falar, isso tem um custo maior para a cooperativa. São mais pessoas que vão estar à disposição lá, né? Então isso também faz, né? Faz com que a gente tenha um custo maior, mas a gente também sabe que a gente está a serviço do nosso associado. Ele é o dono da instituição, então ele tem que ser tratado bem. Claro que a gente tem dois momentos. A gente tem um momento que ele é cliente, que ele vem aplicar o seu dinheiro, que é o melhor juro. Ele tem um momento que ele é também cliente, que ele vem buscar o recurso, ele quer o menor juro. Mas e no final do ano ele é associado, então ele quer o melhor retorno da cooperativa. E cabe a nós, né, estar fazendo esse equilíbrio aí no final do ano, de retornar aquilo que é importante para o associado, sim, mas de manter também a cooperativa dentro dos seus, daqueles critérios que são necessários hoje como instituição. O mundo está se transformando cada vez mais em tecnologias, isso e tal, né? Mas também tem o outro lado do associado, que é o prestador desses serviços e que vai te atender e que nem sempre a faculdade ela te dá isso. Então tu tem que ter, ou tu tem isso ou tu não tem isso. E se tu tem e pode aprimorar isso,
né? E para mim, esse mundo do relacionamento, a tecnologia não vai conseguir passar por cima disso. Eu acho que o grande diferencial, né, e não tem segredo, não tem nada de mistério, né, onde a gente sempre procura fazer o melhor. Então, desde da contratação dos colaboradores, e a gente tem uma equipe, né, especializada que busca olhar, conhecer, né, para contratar a melhor pessoa possível para atender os associados. Acho que o primeiro ponto, né, a cooperativa, ela não é nossa, ela é dos 136, 140 mil associados. Então a gente tem que procurar atender da melhor forma possível. Nem sempre se consegue, nem sempre se consegue satisfazer todas as necessidades do associado. E isso a cooperativa investe muito em treinamento, em desenvolvimento, em dar oportunidade para todos os colaboradores buscar, né, conhecimento, buscar melhorias para que esse atendimento ao associado seja feito da melhor forma possível. E outra questão que nós temos, assim, o senhor Adelar, né, comenta e tal, a gente sim, né, nós somos uma empresa, nós precisamos fazer negócios, nós precisamos ter resultado, mas o resultado adequado para aquilo que nós estamos também entregando para a sociedade. Então, o próprio seu Adelar, o conselho, eles não nos trazem uma exigência de que cada ano nós tenhamos que ter mais resultado, mais resultado, mais resultado, né? Não, nós precisamos primeiro atender os associados de forma eficiente e também, claro, que com isso, sim, trazer resultados bons para a cooperativa continuar investindo, continuar crescendo. Mas eu acho que é isso, e as pessoas, por mais que a tecnologia venha, né, e ela está aí para nos ajudar, porque o tempo ele é limitado, né, para todos nós, mas para que a gente possa fazer as operações financeiras de uma forma mais rápida, né, mas que sobre tempo para conversar, para trocar uma ideia, para as nossas equipes fazerem realmente um papel de assessoramento aos associados, né, dentro daquilo que é também a nossa especialidade, dentro daquilo que é o nosso conhecimento. O prestador de serviço, ele também tem que ter, digamos assim, um potencial interessante, porque ao mesmo tempo que ele precisa atender, não pode ficar se enrolando, amarrando e tal, demorando demais, mas ele também não pode deixar de ser um ouvinte, né? Se fosse um padre num confessionário, de repente tem cliente que vai lá que gostaria de dizer alguma coisa, de ser ouvido, né? E eu acho que isso é importante. E eu percebo que o Sicredi tem isso. A pandemia ela fez com que as pessoas ficassem, vamos dizer assim, um pouco retraídas, não tivesse como sair de casa, enfim. E agora as pessoas têm uma necessidade, a gente vê qualquer festa que sai, as pessoas, está tudo cheio, né? Então as pessoas têm essa necessidade de se relacionar. E não é diferente na cooperativa. Então hoje, né, se você olhar hoje, enquanto as maioria das instituições financeiras estão fechando agências, nós estamos abrindo agências. Claro que a gente também está reduzindo seus tamanhos, enfim, porque a tecnologia nos ajuda, mas a gente está criando espaços dentro das nossas agências para ter esse momento de conversa. A gente tem algumas agências que a gente imaginava que os empresários, por exemplo, uma agência empresarial, que o empresário não fosse até lá. E hoje ele vai, porque ele se encontra com outro empresário, ele troca ideias, e a gente tem um café lá, né, mineiro também, né, agora também, né, que a gente está em Minas Gerais também. E vou dizer para você hoje, a gente não é só no Rio Grande do Sul que acontece, que a gente tem aqui a roda do chimarrão, lá em Minas Gerais e Santa Catarina também é muito chimarrão, mas Minas eles têm a roda de café, né? E as pessoas querem se encontrar, querem estar no momento lá, trocando algumas ideias contigo, conversando, jogando. É claro que nós temos que, os negócios têm que acontecer, que nem o Elisandro disse, mas nós não vamos chegar, né, a gente fala muito no GA, né, em empurrar um produto para o associado que ele não tenha necessidade. A gente oferece uma gama de produtos e serviços hoje, como qualquer outra instituição financeira, mas é uma decisão do associado em aderir ou não. O que a gente sempre tenta mostrar para o associado, que tudo que ele fizer na cooperativa é para ele, né? O retorno vem para ele, né? Então, é que ele tem o Sicredi como sua principal instituição financeira, porque além de tudo que a gente faz, todos os nossos recursos nos municípios são investidos no próprio município.
E isso, com certeza, ajuda no desenvolvimento e no crescimento aí de toda a nossa região. Eu recebi uma indicação aqui da assessoria de comunicação lá da Sicredi para falar um pouquinho sobre a abertura de novas agências em Minas Gerais, 2, né, e que serão abertas mais 4 até o final do ano. Também lá ou... Podemos falar os dois, né? Porque acho que dentro, quando foi definido aí pelos associados, né, de sim a nossa cooperativa atuar também numa região lá de Minas Gerais, foi com esse objetivo de nós levarmos, né, esse modelo, né, do cooperativismo, levar o Sicredi para esses 25 municípios lá de Minas, então, que fazem parte da nossa cooperativa, e juntamente com outras cooperativas da Central Sul-Sudeste, então estamos chegando lá. Nós fechamos o ano com 7 agências lá, né, o ano passado, 2021. Esse ano aqui já inauguramos 2 novas agências e temos mais 3 agora até o final do ano. Então esse ano serão 5 agências inauguradas, então vamos fechar o ano de 2022 com 12 agências lá nesses 25 municípios. Claro que inauguramos já no município de Poços de Caldas a 2ª agência. É um município que tem mais de 200 mil habitantes, né? Então é um município bem significativo. E a ideia é essa, é a gente, né, com o passar dos anos, ir abrindo agências para levar, né, principalmente esse modelo do cooperativismo, essa forma do Sicredi atuar, porque, claro, nós também estamos nos adequando um pouco lá à cultura mineira, mas nós estamos levando esse nosso jeito. Como é que é o perfil do mineiro, né, nessa área? Pessoas muito receptivas, pessoas muito trabalhadoras, muito empreendedoras, né? Tem o seu jeito peculiar de ser, né? Um pouco, vou dizer, é diferente, não é? Mas diferente. O cliente é mais da cidade ou tem os dois, qual parâmetro? Assim, os municípios lá, apesar deles terem uma população maior do que a nossa aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas o agronegócio lá é muito forte, principalmente a cultura do café, mas agora também entrando muito soja, muito milho, leite. Tem produção de flores, tem produção de hortaliças, né, banana, frutas lá tem também. Ela é bem diversificada, assim como o comércio, a indústria, né? Poços de Caldas é um município, assim como nós temos aqui Piratuba, Itá, Marcelino, tem um potencial turístico muito grande, tem águas lá sulfurosas, né? Então ela é bem... Aliás, atrai gente do país inteiro, né? Muito. Eu acho que lá tem uma questão, né, Elisandro, que nos surpreendeu muito hoje, que foi a questão do respeito que eles têm pelo gaúcho, né? Eles têm eles têm uma visão do gaúcho como empreendedor, como pessoa assim que leva o crescimento e o desenvolvimento. Então, eles nos acolheram muito bem e eles falam muito isso. E a maioria conhece aqui o Rio Grande do Sul, porque é difícil você encontrar alguém que não visitou a Serra, não visitou aqui, né, o nosso estado. Mas eles têm uma visão nossa aqui, um respeito muito grande e falam muito isso do empreendedorismo. E a gente chegou lá sem ninguém nos conhecer praticamente, né? Conheceu o Sicredi, um pouco de TV e coisa, mas assim, abriram as portas. O mineiro é muito assim, se ele confiar em você, ele no outro dia convida para você ir na casa dele, você fazer, ele é muito receptivo. E isso está fazendo uma diferença. E eles não têm essa proximidade. Hoje lá, as cooperativas têm cooperativas de crédito, sim, são pouco pequenas, né? Eles não têm um potencial de atender alguns negócios. Nós chegamos lá com uma cooperativa grande, estruturada, então isso também fez uma diferença muito grande. Mas eles também valorizam muito essa parte do relacionamento, do atendimento. Para você ter ideia, as pessoas ficavam em algumas agências bancárias dobrando esquina lá, fazendo filas nas esquinas, né? Quando o Sicredi abriu, isso modificou porque as pessoas aí começaram a respeitar um pouco mais também os seus clientes. Então, o que a gente tem muito lá na Elisandro, eles falando, vocês vieram para cá e mudaram a maneira das instituições financeiras atender o seu cliente, né? E estão vindo para nós como associados e conhecendo esse cooperativismo que a gente faz aqui no Sul, que ele é um pouco diferente, né? O Minas também é um estado muito cooperativo, mas eles não têm essa proximidade
E também não tem trabalho social muito forte como a gente tem aqui, e a gente levou isso, então o Sicredi está levando isso para lá também e está fazendo a diferença. Mas o mineiro tem um respeito muito, mas muito grande mesmo pelo gaúcho, e isso nos dá um potencial muito grande de crescimento lá. Sim, essas ações sociais que o Sicredi está habituado a fazer aqui no Sul, isso está sendo transplantado também lá para lá, está sendo levado para lá também, então, né? Sim, nós temos, eu acho que a gente tem acho que eles deve ser algo não só diferente, como algo novo. Sim, eu acho que é um presente que a gente tem do nosso associado, essa possibilidade hoje de 2,4% do nosso resultado, né, estatutariamente ir para esse trabalho social, né? Agora a gente entra também num novo momento de olhar um pouquinho mais negócios sociais, não só ações sociais. A gente diz assim, a gente não quer mais dar o peixe, a gente quer começar a ensinar a pescar, né? Então a gente começa um projeto novo, né, para que a gente, junto com as comunidades, crie negócios que sejam sustentáveis, né? E este ano a gente tem um recurso grande, né, pelo resultado da cooperativa, estamos ajudando as comunidades. O valor, né, hoje ele é sempre dividido pela quantidade de associados que tem no município, um valor mínimo e um valor máximo também, para que a gente consiga fazer isso na cooperativa como um todo, né? Então, por exemplo, Erechim aqui tem um valor significativo, porque a gente tem 6 agências, né? Nós estamos chegando perto de 40 mil associados aqui só na cidade de Erechim. Então, também a gente tem um trabalho muito forte aqui na área social, e lá eles não tinham isso. E esses 2 últimos anos de pandemia, talvez isso também, né, venha a nos mostrar um pouco do nosso crescimento. Nós investimos muito em saúde, em hospitais, em estrutura, né, de atendimento. Aqui próprio Hospital Santa Terezinha, junto com outras cooperativas, Aurora, Alfa, a gente fez parcerias, doou equipamentos que eram importantes naquele momento, né. Junto com a CIE também nós doamos um monte de equipamentos aí para respiradores, enfim, que foram necessários naquele momento. Então isso eu acho que também a sociedade chega a um ponto e a sociedade começa a reconhecer esse trabalho que as cooperativas fazem, e principalmente o Sicredi, pelo montante de recursos que tem. E lá para eles era uma novidade, e em muitos momentos eles ficam até assim, tá, mas espera aí, é uma troca que a cooperativa está fazendo, está me doando e está exigindo alguma coisa? Não, isso a gente não faz, dar com uma mão e pedir com a outra a gente não faz. Eu sempre falo, né, isso nossos diretores também, nossa equipe, a gente faz ação social para melhorar a comunidade e ajudar as entidades que tenham necessidade. Se tiver o reconhecimento, muito bom, isso é importante, claro, a cooperativa sabe disso. Mas se não, a comunidade, ela como um todo, vai reconhecer esse trabalho que hoje é fundamental, né? Hoje as instituições, hoje para se manter não é tão simples também. Né? Eu sei que o Sicredi também tem uma preocupação com a área educacional, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar há poucos dias aqui o Dr. César Miola, que é presidente dos conselheiros, da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil. Meu colega de colégio agrícola, se formamos exatamente, foi o que ele falou. Ele disse, olha, hoje, na época eu estava optar entre o Ângelo Emílio Grande e o colégio agrícola. Acabei indo para o colégio agrícola lá em Sertão. Você formamos junto lá, encontrei ele esses dias num evento de são 40 anos que a gente saiu do agrícola. E ele veio para falar sobre, nós achei que no papo ia ser sobre tribunais de contas e tal, no fim acabamos ocupando assim 80% do espaço para falar sobre educação, que é uma das preocupações que ele como presidente tem procurado disseminar aí pelos tribunais de contas do país inteiro. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece.
É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje, recebendo com muito prazer aqui o Adelar José Parmegiani, que é presidente do Sicredi Uniestados, e também o Elisandro Marmentini, que é o diretor executivo também do Sicredi Uniestados, que está se expandindo aí por Santa Catarina, Minas Gerais, fortemente, enfim, né, misturando aí chimarrão com café e várias outras coisas, né? Então, vamos falar um pouquinho do Plano Safra, né, que é sempre um momento aguardado por quem é desse meio aí, né? Saiu há poucos dias agora. Saiu há poucos dias o governo anunciando, né, uma verba significativa, né, de aumento de recursos comparado ao ano passado. Mas é um ano atípico também, né, porque os produtores vêm enfrentando aí um aumento muito grande de custos, né, para fazer as suas lavouras, em virtude, né, de guerra, em virtude de falta de produtos. Claro que também, né, acho que pelo aumento, né, do preço dos commodities, então isso acaba influenciando. E para esse ano aí as previsões são de um aumento aí de 30% a 50% no custo, né, de produção para os produtores. Já era caro. Já era caro, né? Seja soja, milho, trigo, né, que são as principais culturas aqui, o café lá em Minas Gerais também, o custo de produção esse ano elevou bastante. Então, nós estamos agora, né, esse ano também o governo mudou a forma de distribuir os recursos entre as instituições financeiras. Esse ano o governo fez um leilão, né, buscando o quê? Com que as instituições financeiras trouxessem um menor custo para o governo, né? Então, o Sicredi sim também participou e estamos recebendo recursos para atender os associados. Só que isso também faz com que cada instituição precise, vamos dizer assim, fazer até alguns malabarismos, né, para conseguir atender a demanda de recursos, porque se o ano passado nós, vamos lá, emprestamos 300 milhões, esse ano nós vamos precisar emprestar 450, né, para atender todos os associados. Então a gente já começou, já estamos aí com as nossas agências recebendo as propostas aí dos produtores para os seus financiamentos, já estamos liberando também recursos, mas é um ano atípico, é um ano que vai exigir por parte dos produtores, né, um maior planejamento, um maior cuidado, né, com os seus investimentos, com os seus custos, para ele, né, também poder ter uma rentabilidade. E de nossa parte, né, enquanto cooperativa, enquanto instituição financeira, sim fornecer esses recursos na medida da necessidade dos associados, né, fazendo essa gestão. Então a gente, né, está trabalhando, está recebendo propostas, estamos liberando recursos, mas a gente precisa administrar isso de uma forma um pouco diferente. E da mesma forma, né, recursos para investimentos, né, também aí a gente está em regiões que tem muitos investimentos, né, principalmente na cadeia de carnes, assim como também nas indústrias, né? Então, mas também nós temos recursos aí para linhas de investimentos para a agricultura e também temos investimentos via BNDES aí para empresas, né, para indústrias também que a gente coloca à disposição. Então, a gente sabe, né, de muitas dificuldades, mas estamos, né, procurando fazer o nosso melhor para atender todos os associados, todos aqueles que
realmente necessitam desses recursos para dar continuidade à sua atividade. Quem é que busca mais? É o grande associado, não em volume, né? Que aí é óbvio, ou é o pequeno também? Porque se fala muito na explosão do agronegócio e tal, e de repente, na visão de alguns, um certo esquecimento do pequeno, mas o pequeno também, às vezes, é pequeno e por ser pequeno ele também precisa. Mas hoje o recurso para o pequeno ele veio 100%, né? Nós não temos problema de atender o pequeno produtor, vai ter dinheiro suficiente para atender tudo. O grande ele tem limites para tomar, então ele também não consegue tomar todo o recurso do governo, ele tem que se virar de outras formas e a cooperativa também está preparada para isso, né? O que agrava um pouco aquilo que o Elisandro está falando é que nós vemos de uma seca muito grande, né? Então muitos produtores que nunca buscaram recurso e não tinham necessidade, este ano têm. E com a previsão que a gente tem novamente de laninha, que talvez possa novamente influenciar na safra aqui no Rio Grande do Sul, né, é um cuidado que o produtor também tem que ter, de ter pelo menos uma garantia, de ter um seguro, né, de ter um Proagro, ou se não quiser ter o Proagro, que faça um seguro, né, tem maneiras de fazer seguro, inclusive o governo subsidia parte disso, para que não aconteça essa catástrofe que aconteceu no passado e o produtor ficar sem receita, sem renda novamente aí por mais um ano, né? Tudo é possível, né? A gente tem uma previsão que não está muito clara ainda, mas que talvez janeiro e fevereiro seja 2 meses de muita pouca chuva na região sul. Mas eu acho que nós estamos preparados, sim, como disse o Elisandro. Então o pequeno ele tem o recurso suficiente, o grande ele tem outras linhas que a gente consegue atender de mercado que é muito próximo o juro do que ele paga, do que a gente tem na captação, por exemplo, então você consegue ajustar e atender ele. E o médio produtor que está um pouquinho mais difícil, mas que nós vamos fazer o possível aí para estar atendendo a todos eles, né? Mas o custo, eu sou agricultor, né, então eu sei disso, né? Em alguns casos nós tivemos um aumento aí de mais de 100% no custo, né, alguns insumos. Agora está baixando um pouco, então a gente está aí olhando um pouco para isso, mas algumas coisas elas começam a voltar ao normal. O Brasil ele teve tem um espaço muito grande de crescimento em área também, né? A área agrícola no Brasil cresceu muito, então a necessidade de insumos ela é muito grande. E como o Sul não produzia, mas o resto do país ano passado produziu bastante, no restante do país, no Mato Grosso, né, do Paraná para cima, aí o pessoal vai investir muito porque a rentabilidade está muito grande. Sim. Então tem uma necessidade lá de insumos muito grande e nós aqui, a gente diz assim mais ou menos, né, onde a gente tem uma poupança no solo de 40 anos. Se esse ano eu tiver que usar um pouco dessa poupança, eu vou usar. Então, aquilo que o Elisandro disse, talvez seja a hora do produtor olhar um pouco para a sua propriedade, olhar um pouco para a poupança que ele fez de adubação de coisas dos últimos anos, e talvez o investimento seja um pouquinho menor este ano e a rentabilidade não vai deixar de acontecer. Mas é um período aí que a gestão das propriedades aí faz com que as pessoas realmente tenham que pensar um pouquinho mais e branquear alguns cabelos, como você falou no começo, né? Não é tão simples como foi outros anos, né? Essa realidade é a mesma lá em Minas Gerais ou não? Temos também, mas eles lá foi a geada que atrapalhou um pouco ano passado, né? Onde a geada destruiu algumas lavouras, então aquelas pessoas que não, olha bem hoje, isso é importante a gente falar, aquelas pessoas que não respeitaram a altitude e que plantaram da onde a recomendação técnica mandou para baixo, perderam tudo. Mas quem manteve seus cafezais aonde a recomendação técnica era de acordo, normalmente não aconteceu nada, a geada não estragou. Só que o café se tornou tão atrativo que as pessoas começaram a descer para os vales, para as partes mais baixas, e daí as partes mais baixas a geada dizimou os cafezais, né? Mas é muito pontual, é que nem aqui. Aqui teve regiões que não sofreram com a seca, não faltou chuva durante todo o ciclo, e teve regiões que não choveu nada. Então nós tivemos produtor colhendo 4 sacos por hectare e produtores colhendo 90 sacos por hectare. Então é muito difícil você saber aonde vai acontecer a estiagem. Então tem que estar preparado para isso. E se eu não tiver um Proagro, um custeio, e é isso que a gente quer recomendar sempre para o associado. Tem algumas culturas que não dá para hoje o produtor plantar, por exemplo, trigo e milho, principalmente, são muito suscetíveis à estiagem. Então tem que ter um cuidado. Mas estamos preparados, aí eu acho que todas as cooperativas aí, né, também têm recursos e vão conseguir, as instituições financeiras também, atender essa demanda, e o agro é muito importante para a nossa região e para o país, né? Mas, só claro, reforçar, né, que você falou aí a questão dos pequenos, né, e para nós... Estou falando dos pequenos agricultores. Pequenos agricultores. Não, é porque e o próprio governo, ele divide, né, os pequenos, médios, grandes produtores, inclusive as taxas de juros, elas são diferentes, né?
O pequeno tem uma taxa menor, o médio e o grande. E na nossa cooperativa, seja Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, a grande maioria dos nossos associados e que nós emprestamos dinheiro são os pequenos produtores, né? Então, a gente tem sim médios produtores, tem grandes produtores, todos são muito importantes, né, para a cooperativa e nós procuramos atender todos da melhor forma possível, mas a grande maioria dos produtores que nós atendemos são os pequenos produtores, né? Então, isso que o senhor Adelar falou, para os pequenos a gente já está liberando muito recurso, temos recurso suficiente, né? Então, só para reforçar, né, aquilo que você pediu, nos 3 estados, a grande maioria que nós atendemos são os pequenos. Importantíssimo, porque... Importantíssimo. Né? E o retorno, ele normalmente, a inadimplência, o que dá para se dizer? A nossa cooperativa, assim, nós temos um nível de inadimplência muito baixo, de uma maneira geral, e se a gente olhar na parte do agronegócio, é menor ainda, né? Então, são raras as situações pequenas, problemas que acontecem, mas geralmente por uma frustração de safra, por alguma questão lá no investimento que aconteceu algum problema, mas você, né, dá prazo, você negocia com o produtor, então dá para se dizer que é quase zero a nossa inadimplência no agronegócio. Distribuição de resultados, tem aqui um montante aqui de quase 20 milhões. Hoje nós comentamos um pouco, né, a nossa cooperativa ela tem uma necessidade pelo crescimento, pela sua expansão, pelo seu crescimento e número de associados, de a gente ter um patrimônio que sustente tudo isso. Muitas vezes as pessoas não entendem um pouco isso. Então nós calibramos a distribuição de resultado, né, sempre para que ele atenda o crescimento da cooperativa, mas também que ele reconheça o trabalho que o associado faz com a sua cooperativa. Então, ano passado, entre capital social e conta corrente, que a gente coloca uma parte de conta corrente, nós devolvemos quase 20 milhões para os nossos associados dos 90 aí que a cooperativa teve. Claro que tem algumas destinações que são obrigatórias, FATs, o fundo social que a gente tem uma parte que também a gente guarda para o fundo de expansão, mas o valor que foi para o associado foi quase, mesmo assim, foi quase 20 milhões. Deveremos este ano ter um resultado melhor e talvez a gente consiga distribuir um pouco mais, sempre proporcional ao que ele trabalha. Estamos buscando agora, talvez no ano que vem, fazer um reconhecimento dos associados de uma forma geral, ou seja, algum valor igual para todo mundo e depois o restante de acordo com o movimento, que isso é permitido, né, pelo nosso estatuto também, para reconhecer todas aquelas pessoas que movimentaram durante o ano com a cooperativa. Mas a gente valoriza muito também, né, tenta valorizar muito, nós falamos bastante do pequeno aqui, né, que a gente valorizar todos os produtos e serviços que os nossos associados têm com a cooperativa. Então, tudo que eu fizer na cooperativa, lá no final do ano, eu vou ter um retorno sobre isso. E os valores são significativos. Qual é a empresa hoje que é uma instituição financeira que devolve para uma região 20 milhões, que coloca em ações sociais mais de 2 milhões e 100, mais ou menos, que foi esse ano, que vai para isso, né, que trabalham FATs, que vai para a educação, tanto do associado quanto dos seus colaboradores, são mais de 4 milhões que foram para o FATs também, que isso aí é voltado à educação, que a gente tem parcerias com os municípios, no União Faz a Vida, na educação financeira, nas cooperativas escolares, que é um trabalho magnífico que a gente faz junto hoje a 14, 15 municípios, estamos ampliando. São investimentos na ordem de mais de 1,2 milhão, 1,5 milhão aí que a cooperativa investe todo ano em educação, né, hoje. E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso. E qual é o principal desafio nosso, né, quando a gente fala em educação? É formar cidadãos mais cooperativos, cidadãos mais conscientes do seu papel junto à comunidade e uma formação de líderes, né, que nós temos uma carência muito grande hoje em todos os setores. As pessoas falam, falta um líder na área política, mas hoje faltam líderes lá nas comunidades, falta liderança, né, para assumir desafios nas entidades da nossa região, ou seja, a gente precisa formar pessoas, né, com essa vontade de se colocar à disposição para fazer um trabalho diferente nas comunidades. E esse é um projeto muito grande que a cooperativa também tem. Então, olhando todo o movimento que o Sicredi faz hoje, nós investimos com certeza na nossa região entre devolução para o nosso associado, educação, ações sociais, muito mais do que 40 milhões hoje, que com certeza volta para as comunidades de uma forma
eu não vou dizer doação, né, mas de incentivo, vamos dizer, ao crescimento e ao desenvolvimento aí das nossas comunidades, falando em recursos gerados pelo resultado da cooperativa. Porque se a gente falar hoje em créditos, são mais de 1 bilhão aí todo ano que a cooperativa coloca aí as nossas comunidades. O ser humano e as instituições, e não vai nenhuma crítica a quem quer que seja, eu me incluo nelas, às vezes quando a gente ganha 1 ano, ganha 2, ganha 3, a gente não está dando nem bola, mas quando a gente deixa de receber, aí a gente começa, puxa vida, está fazendo falta, começa a valorizar. Bom, em 1 minuto, o que está acontecendo na Santo Dal Bosco? O que a Sicredi vai fazer ali na Santo Dal Bosco? É mais uma agência? Não? Nós temos uma agência, né, que está do outro lado da rua e nós precisávamos ampliar o espaço daquela agência e ali é um marco para a nossa cooperativa, foi ali próximo que nasceu a Sicredi Unistados, né? Então está sendo construída uma nova agência e como o terreno lá é um terreno grande, né? Então a gente também está investindo um pouco lá em salas de treinamento, num auditório e também vai ter um espaço para a comunidade usufruir lá, né? Tomar um chimarrão, tomar um café, né? Daqui a pouco fazer uma pequena caminhada, então também deixar aquele espaço, né, valorizando, né, tudo aquilo que a comunidade de Erechim e região já fez pela Sicredi Unistados. Então é mais um presente, né, que a cooperativa também vai disponibilizar aí para a sociedade. Seria o espaço Sicredi Raiz. Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Muito obrigado ao Adelar José Parmegiani, o presidente do Sicredi Unistados, e também muito obrigado Elisandro Marmentini, diretor executivo do Sicredi Unistados. A todos de casa também muito obrigado, boa noite e até a próxima. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.